Diga comigo assim: quando eu estiver atravessando o deserto, eu preciso que as pessoas certas tragam as coisas certas. Diga: quando alguém estiver passando pelo deserto, eu tenho que ser a pessoa certa. E eu tenho que levar as coisas certas. Escute isso, queridos. Todos nós, assim como Cristo, que nós falamos aqui semana passada em Mateus 26:36, quando ele estava no Getsemane, e ele não enfrenta sozinho o Getsemane. Cristo leva 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Os 3 falham, mas estão lá. Cristo não está sozinho, orando e vigiando. Quando os 3 falham, diz que Deus envia um anjo, Lucas 22:43, para que o anjo fortaleça Jesus naquele momento difícil. O texto que nós lemos, a palavra diz que Moisés ele está no deserto, porque o verso de número 5 ele diz que Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e com a mulher de Moisés, Zípora, ao deserto aonde Moisés estava. Então, quem foi ao deserto ao encontro de Moisés? Seu sogro, levando a esposa de Moisés e os 2 filhos. Escute isso. Jetro ele vai ao encontro de Moisés no deserto, leva esposa e filhos. Pastor Natanael, o que o senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite? É preciso ter pessoas dispostas a irem no deserto e surpreender aqueles que lá estão. Seria uma surpresa para Moisés a decisão de Jetro. Moisés não imaginava. Uma surpresa, porque o texto diz que Jetro mandou informar Moisés. Provavelmente ele encontrou alguém que chegaria mais rápido. Provavelmente talvez encontrou alguma guarnição, alguém que fiscalizava quem se aproximava, tanto de Moisés como do povo que lá estava. Porque o texto diz que Jetro ele manda informar Moisés, informe ele que o sogro dele está aqui com sua esposa e os 2 filhos, seus 2 filhos. Jetro ele vai ao encontro. O verso de número 6 diz que não só Jetro vai ao encontro, mas Moisés também vai ao encontro de Jetro. Moisés foi ao encontro, permitiu eles terem acesso a ele. A pergunta que eu te faço: quando você está no deserto, você permite as pessoas certas terem acesso a você? Você permite, quando você está passando por uma situação difícil, as pessoas certas terem acesso a você? Você vai ao encontro das pessoas certas que trazem as coisas certas? A palavra diz no verso 17 em diante ao 23 que Jetro ele está observando Moisés no dia seguinte, e ele olha Moisés julgando as causas e questões do povo. E a palavra diz em Êxodo 18, do 17 em diante, que o sogro de Moisés, ao observar, disse assim: o que você está fazendo não é bom. Não é bom. Não é bom o que você está fazendo. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, Moisés. Você não pode fazer isso sozinho, Moisés. Olha para mim, escute. Quando você está passando por um deserto, você precisa que pessoas certas, grave isso, venham até você.
Você precisa permitir essas pessoas terem acesso a você. Você precisa permitir essas pessoas trazerem as coisas certas até você. Segundo, você precisa ir ao encontro dessas pessoas. Existe uma locomoção que é sua em direção às pessoas certas e às coisas certas. Porém, quando você está no deserto e as pessoas certas estão com você, você precisa ter a capacidade de ouvir a crítica construtiva de quem te observa no deserto. Você precisa ter a capacidade de olhar com os olhos de quem vem de fora, porque Jetro ele observa Moisés de pé, o povo de pé e as causas sendo julgadas o dia inteiro. Jetro ele fala: Moisés, isso é loucura, isso é errado. Você não pode ficar o dia inteiro dedicado a causas do povo. Eu estou vendo que tem coisas simples, tem coisas que não precisam de você exercê-las, tem coisas que podem ser outros. As coisas mais graves você exerce, executa, mas existem coisas pequenas. Jetro diz: não é bom, eu te digo, no deserto teremos nós a humildade de ouvir as pessoas certas a dizerem que não é bom o caminho que nós estamos trilhando, que precisa ter mudança. Jetro disse: você precisa ter tempo para apresentar esse povo a Deus, e para estar por dentro dos decretos e leis, e assim orientar esse povo como eles devem viver. Jetro disse: não, Moisés, você tem que ser um representante desse povo diante de Deus, e você tem que se orientar e buscar direção para ensinar esse povo como eles devem viver. Você não pode perder o seu tempo todo julgando essas causas. Exemplo disso é o que os apóstolos conclamam em Atos 6, do 1 ao 4. Atos 6, do 1 ao 4, a igreja crescendo, e os apóstolos eles tinham que se dedicar na alimentação, e começou a ter uma briga de judeus, os gregos que se convertiam, as esposas, começou a ter uma treta. Diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Diz assim: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, e aí vai, né? Para que façam isso e nós possamos nos dedicar à palavra e à oração. Jetro falou a mesma coisa para Moisés: Moisés, você precisa se dedicar a apresentar esse povo diante de Deus, a buscar orientação e mostrar para esse povo como eles devem viver. Não é bom o que você está fazendo, não é razoável, está errado, precisa ter mudança. Aí vem o conselho de Jetro, em Êxodo 18, 21. Qual que é o conselho de Jetro? Moisés, você precisa escolher. Você precisa escolher dentre o povo pessoas preparadas, capacitadas. Jetro diz: procura dentre o povo homens capazes. Jetro disse: você precisa de pessoas preparadas, que se preparam, que sejam dispostas a se preparar para isso. Segundo, pessoas tementes a Deus, homens que respeitem quem Deus é, homens que tenham reverência a Deus, temor a Deus. Temor não é medo, porque o medo te afasta, temor te aproxima de Deus. Temor não é medo, temor é reverência a quem Deus é. As pessoas confundem temor com medo. Medo te afasta. Você está passando pela rua aqui de noite, você vê alguém ali no escuro, o que você faz? Medo. Você fala: vou mudar de lado. Com Deus não quer que você tenha medo, senão você vai se afastar de Deus. Deus quer que você tenha temor, reverência. Reverência a Deus.
Respeite quem Deus é. Respeite a pessoa dele. Essas pessoas farão você ser capaz de suportar as dificuldades. É o que diz o verso 23, 22, 23. A palavra diz: isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e este povo voltará para casa satisfeito. Como que nós conseguiremos suportar a provação que o deserto nos expõe? Primeiro, grave isso, porque você pode entrar aqui hoje e ter um belo deserto pela frente. Segundo, você pode estar aqui hoje e conhecer alguém que está passando um deserto terrível, espiritualmente, familiarmente, financeiramente, profissionalmente, emocionalmente. Pessoas que estão no deserto. E aí, como nós nos comportamos com pessoas que estão no deserto? Na verdade, nós temos que perguntar: quem somos nós quando descobrimos que alguém está no deserto? Será que eu tenho ido ao encontro de quem está no deserto? Será que eu tenho sido a pessoa certa para aquele que está no deserto? Será que eu levo em minhas mãos? Será que eu levo comigo? Será que você leva consigo as coisas certas? As pessoas estão no deserto. A pessoa está nas drogas, o que você leva para ela? A pessoa está no alcoolismo, o que você leva para ela? A pessoa está no adultério, está passando por deserto de traição, o que você leva para ela? Quem é você quando alguém está passando por deserto? Será que você leva as coisas certas, sendo você a pessoa certa? Ou te digo ainda, será que você é a pessoa certa para alguém que está no deserto? Porque a minha Bíblia diz que eu e você somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor. Nós temos que proclamar libertação aos cativos, dar esperança àqueles que estão sem esperança. Nós temos que ser a luz do mundo, sal da terra, promover justiça e levar esperança. Moisés está no deserto e Jetro lhe faz uma surpresa. E é surpresa porque ele manda informar Moisés: olha, informe ele que o sogro dele está aqui com a esposa e os filhos. E a visita é tão boa que Moisés vai ao encontro. Moisés poderia falar assim: ó, vai lá e manda liberar na porteira, vai lá e manda liberar naquele trecho. Moisés vai ao encontro. Porque para um homem que está afastado da família, longe da esposa, longe dos filhos, receber a sua família em casa é esperança, meu irmão. É lucro, é motivador. Porque Moisés não tinha tempos fáceis. Você olha para Êxodo, capítulo 18, quando você lê o verso 2 falando a respeito dos filhos de Moisés e o nome deles e o porquê do nome, você entende a causa de Moisés. Zípora, quando ela vai para a casa do seu pai, já é a pessoa que Moisés tomou Zípora, mulher de Moisés, depois com os dois filhos dela, os quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. Olha o outro. E o outro, pois disse: olha, Eliezer, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Moisés não tinha tempo fácil para esse homem, não. Olha o porquê do nome dos filhos. Imagina ele recebendo a família no deserto. Aquilo era bálsamo para ele, meu irmão. Aquilo era bálsamo para ele. Então, quando Jetro vai ao deserto, ele leva esperança, ele leva motivação, ele leva bênção, ele leva coisas boas. Tanto que a palavra diz, no verso 7, que esse encontro ele revela que quando nós estamos no deserto,
precisamos receber quem nos ama. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Não vou poder abordar esse tema. Indagando pelo bem-estar um do outro. Deserto é lugar de pessoas que nos amem, pessoas que se preocupam com a nossa causa, pessoas que não querem saber apenas das suas conquistas, porque Jetro já sabia disso. Quando Zípora vai para a casa de seu pai, ela lhe informa, e ele diz que ele está partindo para ir Moisés, porque ele ouviu falar o que o Deus de Israel fez com Moisés. Ele já sabia das conquistas, ele já sabia o que Deus havia feito na vida de Moisés e do seu povo. Ele estava preocupado com Moisés, com o homem Moisés. Escute isso: nós precisamos de pessoas que não apenas estão conosco nas conquistas, mas que se preocupem conosco, que queira saber como nós estamos. Por isso eu te pergunto: se você está no deserto, as pessoas que você permite vir até você são pessoas que têm acesso, são pessoas que você vai ao encontro delas, são pessoas que você permite elas opinarem e sugestionarem mudança, são pessoas que você tem a capacidade e intimidade com elas. Capacidade de ver intimidade, por quê? Olha a intimidade, olha o respeito e a reverência, olha o beijo, olha a postura, olha o simbolismo da época, a ação de respeito. Olha Jetro entrando para a tenda de Moisés, o seu lugar de intimidade. Me diga, você coloca qualquer um dentro da sua casa? Digo melhor ainda, você leva qualquer um para o seu quarto? Não, porque é o seu lugar de intimidade. Você leva pessoas íntimas, pessoas que te respeitam, que você respeita elas, pessoas que você confia. Moisés diz: entre na minha tenda. Moisés diz: entre na minha tenda, Jetro, meu sogro. Como que estão as coisas? Como é que você está? Como é que você está, Moisés? Antes de qualquer coisa, eu quero saber como você está. Eu estou preocupado com você. Quando nós estamos pelo deserto, nós precisamos dessas pessoas, e nós precisamos ser essas pessoas, porque durante o dia você tem encontro com essas pessoas que estão passando pelo deserto, pessoas que precisam ser alcançadas por você, e que você precisa levar as coisas certas para elas. Você viu como Cristo, semana passada, ele não vai para o Getsemane sozinho. Jesus não quer que você esteja no Getsemane sozinho, num lugar de angústia, de tribulação profunda. Jesus não quer. Jetro, ele não quer que Moisés fique no deserto sozinho. Por isso ele vai ao encontro. Ele leva a esposa, ele leva os filhos de Moisés. Ele entra na tenda, ele se preocupa. Ele olhando de fora, ele diz: eu estou vendo que não é bom o caminho que você está indo, não é bom o rumo pela qual a sua vida está indo. Isso é errado, olha com calma. Você está gastando o dia inteiro para isso, sendo que você pode colocar pessoas capazes, tementes a Deus, verdadeiras, honestas, que odeiam ganhos desonestos, que vão ser a extensão do seu braço, Moisés. E você vai ter mais tempo para se dedicar a Deus e orientar esse povo. E as coisas graves você assume. Jetro, ele é um bálsamo no deserto. Os jetros são ferramenta de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você: Deus te constitui um jetro nessa noite, para você olhar para aqueles que estão no deserto e para você ir até eles e levar as coisas certas, as palavras certas, o abraço certo, a palavra amiga na hora certa. Como eu disse semana passada, naquela igreja que fica aí no estado do Brasil, onde os irmãos eles ficam na ponte, e quando as pessoas começam a se aproximar para se jogar da ponte, eles abordam. Está tudo bem com você? Eu posso te dar alguma coisa? Você não está pensando em pular não, né? Não, eu estou. Não faça isso. Deus tem um plano para a sua vida.
Isso é Jetro. É ir no deserto onde aquela pessoa está e levar as palavras certas na hora certa. Agora tem pessoas que a pessoa está na beira do precipício, ela fala assim: pula, pula. Ou melhor ainda, se precisar, ela dá um empurrãozinho, vai deixar de empurrar. Cai uma vez, patrão, morre. Quem somos nós? Seu amigo está se aconselhando com você, qual conselho que você dá? Um casal está se aconselhando com você, um amigo, um colega de escola está querendo sair de casa, qual conselho que você dá? Um amigo está pensando em entrar no mundo das drogas, qual é o conselho que você dá? Alguém está pensando em separar, qual é o conselho que você dá? Alguém adulterou, qual é o conselho que você dá? Ah, pastor, mas eu posso? O Evangelho de Mateus diz que eu posso me separar. Pode. Você foi traído, seu cônjuge adulterou, legítimo, você tem o direito de se separar. Tem, é bíblico. Mas geralmente não é isso que devemos levar para quem está no deserto. A gente deve levar esperança, restauração. E a pessoa disse: mas pastor, eu posso aqui, sentado aqui. Onde está essa câmera de celular? Pastor, eu posso separar? Eu falei: pode. Pelo caso que você tem, você pode. Se você quiser separar, isso é um direito que você tem. É um direito que você tem. E a igreja não se intromete nisso. Isso é uma decisão sua. Mas a igreja, ela vai sempre lutar pela família. A igreja vai sempre acreditar na restauração e restituição. Porque senão ela não é igreja. Ela tem que fechar as portas. Lembra de Oséias? Deus mandou ele casar com quem? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, profeta, para que ele compreendesse o que é perdoar, como Deus nos perdoa. Você sabe o que é Deus mandar um homem de Deus casar com uma prostituta? E ele tem que casar, tem que perdoar ela. E Deus diz assim: assim sou eu para com o meu povo. Às vezes você fala: não, pastor, isso é loucura. O que te diferencia? Já leu Mateus 5, 28? Se você pensar em sua mente, se você adulterar em seu coração, para Deus é como. E Deus não fala que adulterar no coração é menos pesado do que adulterar num motel. Para Deus está no mesmo nível. Jesus disse para mim: você nunca pensou nada de errado? Nem no dia que a sua mulher te fez muita raiva, você nunca pensou nada de errado? Não. Você tem certeza? Você mentiu para mim, não, irmão. Eu não sou Deus. Ele disse: não, pastor, já pensei numa sua. Eu falei assim: cuidado, porque para Deus é a mesma coisa. Para Deus, uma consequência ela pode ser diferente, mas o ato pecaminoso, para Deus, pecado é pecado. Para Deus, matar alguém ou falar mal de alguém, a consequência do pecado é o mesmo. Deus não diz que tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mateus 5,28 diz que se você aqui adulterar, é como se tivesse ido para um motel e adulterado. Então não arrote muita santidade. Você pode estar aqui e ser um adúltero, igual o seu vizinho que traiu a esposa. Ou pior, talvez o seu vizinho traiu uma vez, você pode trair todos os dias. Escute, Jetro leva esperança. Jetro leva uma mão. E esse é o papel da igreja. É por isso que Cristo ele levou Pedro, Tiago e João, porque ele disse: eu preciso que vocês orem e vigiem comigo. Eu preciso que vocês passem esse momento comigo. Então há momentos que nós precisamos de Jetros, de Pedro, Tiago e João.
Há momentos que você não vai ter Pedro, Tiago e João, não vai ter um Jetro, mas você vai ter Deus. Houve momentos que Moisés não tinha Jetro, mas ele tinha um Deus. O Deus de Israel estava ali. O Deus da sarça ardente estava ali. O Deus do Mar Vermelho estava ali. Talvez você não tenha 3 companheiros, mas Deus enviou um anjo. Mas Deus sempre tenta nos mostrar que nós não precisamos passar por um deserto sozinho. Nós devemos permitir acesso das pessoas certas, permitir que as pessoas certas tragam as coisas certas, assim como Jetro, ele levou as coisas certas, a esposa e os filhos, levou conselho, levou crítica construtiva. É igual aqui, ó. Um dia nós estávamos aqui na igreja passando aperto com esse espaço, porque o púlpito era daqui para frente. O pastor Voí, o Luciano e o Joãozinho lá atrás. Chegaram para o pastor, nós temos um problema. Eu disse, ixi, agora, depois do culto, amém, qual que é o problema? Mas é um problema bom. Nós vamos tirar o púlpito do senhor. Eu falei, fala para o pastor para tirar o púlpito dele, ele quase chora. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Pastor, nós vamos colar o púlpito lá atrás, tirar a cortina. Nós vamos tirar o escritório do senhor daqui, tirar esses livros, nós vamos colar lá atrás. Aí ele disse, a ideia é boa. Pode pintar a igreja, a ideia é boa. Não vai ficar tão abafado, digital. Amenizou e muito, melhorou e muito. Esteticamente pintou, melhorou. Ficou mais bonitinho. Críticas construtivas. Olhar de quem está de fora. Escute isso, nós temos que ser essas pessoas. Você tem que olhar para aqueles que estão à sua volta. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas você tem que ir a quem está no deserto e levar esperança. Porque foi isso que Cristo fez. Nós estávamos perdidos e Cristo veio ao nosso encontro. Nós estávamos como ovelhas desgarradas e Ele, como sumo pastor, veio ao nosso encontro. A pessoa certa veio ao encontro do homem. O sacrifício falhava. Os sacerdotes falhavam. Os homens não conseguiam suportar o peso da lei. Então, a palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo a nós. Porque nós estamos perdidos, André Júnior, no deserto, condenados, desorientados, mas Cristo veio ao nosso encontro. Ele veio. E Ele está vindo todos os dias, batendo a porta todos os dias, dizendo, deixa eu ter acesso a você. Eis que estou à porta e bato, deixa eu ter acesso a você, porque eu levo as coisas certas. Eu trago pão, eu trago vinho novo, eu trago renovo, mas deixa eu ter acesso a você. Jesus veio ao mundo, porque vindo ao mundo, Jesus se humilhou. Deserto é um lugar de luta, de humilhação, de dependência. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8 diz que Jesus se humilhou ao tornar em forma humana e vir à terra. Ele se humilhou, se esvaziou de si, se rebaixou, pois a terra é um deserto de podridão, jaz do maligno, governado por Satanás. O pecado triunfando. Você acha que foi um ato glorioso? Foi o ato divino foi glorioso, mas estar na terra foi humilhatório para Jesus. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Filipenses 2, 5, 8 diz que Ele se humilhou, se esvaziou de si. Cristo se humilhou ao vir ao mundo por causa de mim e de você. Cristo disse, eu vou, eu me humilho, eu me esvazio, eu passo por essa vergonha por amor a você. A palavra diz em Romanos
glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Cristo veio à terra trazer redenção, e nós estávamos como? Destituídos da glória, separados de Deus, afastados de Deus. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo veio ser a ponte, a mão. Ele veio ser aquele que traz a vida eterna ao homem. O dom gratuito de Deus está em Cristo. Efésios 2,12 diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Cristo veio ao deserto por causa de você. Jesus veio ao mundo por causa de você. E ele diz: estou batendo e posso levar transformação e esperança, assim como Jetro levou para Moisés, se permitir eu chegar, se permitir eu ir até você. Eis que estou à porta e bato. Jesus, meu irmão, está loucamente apaixonado pela sua vida, desejoso de ir ao seu encontro. Mas escute, quando Jesus chega em nossa vida, Ele é como Jetro, Ele nos beija, Ele nos ama, Ele nos abraça. Olha como o filho pródigo foi recebido. O pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, mas o pai disse: precisa trocar as vestes, precisa de sandália nova, precisa de um anel no dedo, porque quem estava perdido foi achado. Essa roupa de quem está perdido, essa vestimenta de quem está perdido, esses pés descalços é de quem está perdido, essa mão sem aliança de quem está perdido. Se tem aliança, se tem família, se tem pai, se voltou para casa, tem que ter vestes novas, postura nova, atitude nova, porque quando o Jetro chega, ele abraça, ele ama, ele entra para a tenda da intimidade, mas no dia seguinte ele diz: tem que ter mudança, tem que ter mudança. Jesus, ele entra na nossa vida, ele te ama, ele te abraça. Ele te recebe do jeito que você está, sujo, moribundo, cheio de falhas, mas ele não admite continuar como está. Não admite. Ele diz: tem que mudar. Porque o dia seguinte é o dia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí o caminho começa a ficar estreito, porque Deus é Pai. O Pai ama. Então nessa noite, querido, talvez você está no deserto. Aqui fica um conselho: permite as pessoas certas virem até você no deserto e trazerem as coisas certas. Permita as pessoas certas que foram até você no deserto sugestionar, direcionar você. Esteja aberto para isso. Porque Jetro poderia falar assim: não é da minha responsabilidade, deixa se lascar por aí, vou embora. Ele não teve a paz em sua consciência. Ele não teve paz. Mas ele disse: Moisés, eu estou vendo o que você faz não é bom. Irmão, nos dias de hoje, nós é como que se fôssemos doutrinados para não sermos contrariados. Êxodo 18, 24, se não me engano, diz que Moisés acatou. Moisés acatou. É o próximo. Moisés acatou. Êxodo 18. Moisés acatou o conselho de Jetro. Aceitou o conselho de Jetro. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. É por
isso que a palavra não é só para ouvir. A parábola do semeador diz: aquele que ouve e compreende, aquele que ouve e entende, aquele que ouve e aceita. Este é aquele que a semente caiu e germinou e frutificou. Não é sobre ouvir. Por isso que Tiago diz: não tornai-vos, pois, meros praticantes. Ouvintes, tornai-vos, pois, praticantes. Então, nessa noite de domingo, eu quero trazer ao seu coração algo dos céus. Vá até quem está no deserto. Mas eu te digo, o que você leva? Você afunda mais as pessoas ou você levanta elas? Quando você está no deserto, você está permitindo as pessoas certas virem? Põe sobre os seus pés nessa noite de domingo. Quero que você, vou orar com você. Você vai ofertar, dizimar na casa do Senhor. Mas antes de você ir embora, dá o seu nome para os casais que lá estão. Antes de você dar o nome para a Nete ou para a Lili, fazer o acerto lá atrás, eu quero que você faça um compromisso com Deus nessa noite. Deus, se por acaso eu estiver passando pelo deserto, eu quero permitir os jetros virem até o meu encontro. Eu quero permitir as pessoas certas virem até mim. Eu quero ir ao encontro delas. Eu quero ouvi-las. Eu quero ouvir o que elas têm para mim. Mas se por acaso, Deus, eu não for Moisés, se eu for Jetro, e tiver alguém passando pelo deserto, que eu, ao ir ao encontro dessa pessoa, ir ao encontro desse casal, passando por dificuldades, ir ao encontro desse jovem pensando em suicidar, ir ao encontro dessa vida, Deus, que eu possa levar as coisas certas, as palavras certas, o conselho certo, a direção certa, porque foi isso que Cristo fez ao vir ao mundo. Nós estávamos no deserto, mas ainda assim Ele veio ao nosso encontro e Ele trouxe as coisas certas. Ele trouxe o abraço certo, a mão certa, as palavras certas. Feche os seus olhos nessa noite de domingo. Eu quero, antes de empreender a bênção apostólica, dar a oportunidade de você contribuir na casa de Deus, dizer: talvez você está no deserto, e nessa noite essa palavra, ela vai até o seu deserto. E essa palavra diz que você não está sozinho. Deus está com você, nós estamos com você. Você não passa pelo deserto sozinho, porque ainda que você esteja lá no deserto, lá o Senhor está com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, lá Ele está com você. Ainda que você esteja no Getsemane, lá você não pode estar sozinho. Se você estiver no deserto, você também não pode estar lá sozinho. Jesus no deserto, tentado por Satanás, Ele não estava sozinho. Mateus 4 diz que Ele foi pelo Espírito levado ao deserto para ser tentado. Mas Jesus não estava sozinho. O Espírito de Deus estava com Ele. Satanás estava provando, mas Jesus, o Espírito de Deus estava com Jesus. Jesus não estava só. O que Ele está dizendo para você hoje? Você não está só. Por isso, levante as suas mãos. Você não está sozinho. Há esperança e há uma solução para o seu casamento, família, ministério, seus filhos, sua história. Eu assim te abençoo no nome de Jesus. Abençoa a sua vida, a sua casa. Levanta as suas mãos. Eu profetizo que as pessoas certas irão até você. Os jetros vão se levantar e vão ir até você. Se você é Moisés, os jetros vão começar a ir até você. Se por acaso, meu querido, se por acaso você identificar algum Moisés, você vai ser Jetro. Eu declaro que você vai ser Jetro. Você vai até o deserto que as pessoas estão e você vai levar esperança, paz. Você vai levar restauração, restituição. Você vai levar a mão de Deus. Nós te abençoamos nessa noite no nome de Jesus. Se por acaso você entrou aqui e está no deserto, eu declaro, os jetros irão até você. Se você conhece alguém que está no deserto, Deus está te dizendo: se levante nessa noite, se levante nessa noite e seja um jetro.
Pai, ao encontro dos Moisés. Leve esperança, leve direção correta, leve alinhamento. Faça com que o fardo de quem está no deserto não seja pesado. Se você é Jetro, você entra na vida das pessoas para que elas consigam suportar o peso que está sobre os ombros delas. Eu te abençoo nessa noite. Abençoo a sua semana, seu trabalho, sua família, seus sonhos. E eu profetizo a unção de Jetro sobre a sua vida. Sabedoria e entendimento, visão de águia, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam agora e para sempre com a sua vida. Honra ao Senhor. Vai em paz.